A paz do nosso amado Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Mais uma vez eu venho aqui trazer uma palavra para os amados. E hoje eu trago uma palavra de alerta. O tema dessa palavra é um tema que eu quero acreditar que os amados irmãos nunca ouviram um tema como esse. Possivelmente, eu quero acreditar também que os amados irmãos nunca tiveram atentos para a palavra que vocês vão ouvir hoje. Porque é uma palavra muito séria e diante do jeito que nós, como sociedade, do jeito que nós, como igreja, temos vivido, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Me perdoem. A cada 100 pessoas, 10, apenas 10 haverão de herdar o reino dos céus. Me perdoem o que eu vou dizer, vou até mais longe. A cada 10 igrejas, 2 haverão de herdar o reino dos céus. O tema dessa mensagem porque todos nós sabemos que Jesus haverá de voltar pela uma segunda vez. Dessa vez não como homem. Dessa vez ele não haverá de colocar os seus pés na terra, mas ele vai voltar, e em breve, pelos acontecimentos que nós temos vistos, pelos acontecimentos que antecedem a sua segunda volta, nós vemos que ele está às portas, e ninguém pode dizer que realmente Jesus não haverá de retornar, porque isso é bíblico, é a Bíblia quem nos fala, e o próprio Cristo, ele diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, quando ele ascendeu, ele ali notificando aos seus discípulos, chamados apóstolos, antes dele ascender para sentar à direita de Deus Pai, ele diz que haveria de ir para nos preparar lugar. E diante dos olhos daqueles homens, o vendo subir ao céu, os mesmos olhos, porém já não mais os deles, porém hoje os nossos, haveriam de vê-lo retornar para buscar algo. E o tema dessa mensagem é: Jesus virá buscar. Ponto de interrogação. O homem ou o Senhor haverá de voltar para buscar o que é dele e que habita ainda na face da terra, ou seja, o seu espírito. Porque antes de ascender, Jesus deixa algo na terra. Para mim, para você, para todos nós, seres humanos. Aqueles de lá de trás, que em vida viram com seus próprios olhos Jesus ascender. Aqueles que haveriam de nascer após eles, que somos nós. Muitos já morreram, nós ainda estamos vivos, possivelmente haveremos de morrer e depois ele voltar, ou não morrer e ele voltando, porque a palavra de Deus ela também relata que muitos não sofreriam o dano da primeira morte, ou seja, muitos seres humanos não hão de morrer, não haverão de morrer, haverão de ter o prazer de ver a vinda, o retorno do Filho de Deus. Porém, quando ele retornar para buscar alguma coisa, muitos já estarão mortos, mas diante dos seus feitos, diante de suas obras, que foram feitas antes de sua morte, terão o gozo de entrar por entre as portas dos céus. E o Senhor, antes de ascender para sentar à direita de Deus Pai, ele nos deixa algo que é dele. No caso, a terceira pessoa da Trindade, que é o seu próprio Espírito, para que eu e você
para que nós não ficássemos órfãos. Porque enquanto ele estava na terra, ele nos guardava. Ele sofria por nós. Mas quando ele ascende, se ele não deixa o seu espírito, nós ficaríamos órfãos, ou seja, nós ficaríamos sozinhos. Sofreríamos muito mais do que sofremos hoje. Só não estamos sofrendo o máximo de sofrimento hoje, porque a palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo de Deus, a meu, a teu, ao nosso favor, geme com gemidos inexprimíveis. Ele sofre a nossa dor, para que nós não venhamos sentir o 100% da dor. Veja bem, se o Senhor Jesus, ele não deixa o seu Espírito Santo para que viesse nos consolar, para que viesse a sentir as nossas dores, nós não suportaríamos. Nem mesmo eu, aos 58 anos, eu chegaria aos 58. Pode ter certeza que eu já teria morrido há muito tempo. Como você que possivelmente está me vendo, está ouvindo esta mensagem. Mas o que na verdade Jesus ele vai vir buscar? Ele vai vir buscar a mim, a você, ao ser humano em si, a sua criação? Ou ele vai vir buscar aquilo que é dele e que ainda habita na terra? Que na verdade é o seu espírito. Será que eu e você, será que nós já paramos para pensar nisso? Porque veja bem, e a palavra-chave dessa mensagem, Jesus virá buscar o homem ou o seu espírito. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, no verso 17. Veja bem o que o apóstolo João, encarcerado na ilha de Patmos, ele escreve. Veja bem o que o apóstolo João escreve, hein? Peçam a Deus entendimento. O Senhor diz na palavra dele assim: se quiserem sabedoria, peça a Deus. O Senhor fala muitas coisas. Crescei na graça e no conhecimento. Conhecimento é estudo da santa palavra. Graça é revelação do Espírito Santo de Deus. Aquilo que possivelmente você está lendo, aquilo que possivelmente você está estudando, e o Espírito Santo vai te revelando o entendimento, a sabedoria de Deus Pai. E o Senhor também vai falar em Oséias que o povo de Deus ele foi destruído porque ele faltou conhecimento. Eu vejo que o homem hoje ele não quer ler a Bíblia. Ele prefere ouvir o homem atrás de um púlpito, prefere ouvir uma mulher atrás de um púlpito, prefere tantos repleplés, tantos retetés da vida, tantos roda-roda, pula-pula, tantas palhaçadas dentro da igreja, que a profundidade mesmo da palavra, o crente hoje ele não busca, ele não procura. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Você sentar e estudar a palavra de Deus dá trabalho, requer separação, requer humildade, requer abrir mão deste mundo, requer abrir mão de si mesmo. Mas veja só o que o apóstolo João ele escreve no livro de Apocalipse, capítulo 2, no verso 17. Ele escreve assim, começando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele traz no plural. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não diz a igreja, apenas a igreja de Pérgamo. Não, ele diz aqui a todas as igrejas da Ásia, no qual ele enviou uma carta para cada uma delas. E ele diz assim: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei eu uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Eu quero acreditar que muitos já leram esse versículo, mas eu também quero acreditar que muito poucos já leram toda a Bíblia. Olha, foi feito um censo alguns anos atrás, que o Brasil tinha nada mais, nada menos do que uma faixa de 48 milhões a 50 milhões de cristãos. Veja bem,
O Brasil hoje ele tem uma população mais ou menos de 210 milhões de brasileiros. Então, diante dessa população, 50 milhões são cristãos, em meio a um censo. Mas, sem medo de errar, como eu sei que um dia eu haverei de morrer, em meio a 50 milhões de cristãos, se 1 milhão já leram toda a Bíblia, é muito. 49 milhões não leram. Eu estou sempre indo pregar nas igrejas. E, às vezes, quando eu estou ministrando o Evangelho, eu faço algumas perguntinhas básicas. E uma das quais perguntas básicas que eu faço é: quantos dentro daquele recinto, dentro daquela igreja, já leram toda a Bíblia? De Gênesis a Apocalipse. E é muito triste no meu coração quando eu vejo que somente 2, 3, no máximo estourando 5 pessoas levantam as mãos para dizer que já leram todas as Escrituras Sagradas. E algumas das vezes eu olho para trás, para a tribuna, para o altar, e muitos atrás de mim, presbíteros, missionários, evangelistas, pastores, bispos, abaixam as suas próprias cabeças. E eu quero acreditar, quando eles abaixam suas cabeças, é uma resposta de que eles também não leram toda a Bíblia. E são ministros, sacerdotes. E se um ministro de Deus, se um sacerdote nunca leu toda a Bíblia, o que ele tem a passar para a sua igreja? Se um ministro de Deus, se um sacerdote, se um presbítero, se um diácono, se um evangelista, se um missionário, se um bispo, se um pastor não lê a Bíblia, o que ele tem para passar? Como é a igreja no qual ele dirige ou ele tem a participação na direção? É por isso que a igreja do século 21, ela se encontra do jeito que se encontra. Porque o homem, ele não está sendo dirigido pelo Espírito Santo, ele está sendo dirigido por si mesmo. Porque quando eu não leio a Bíblia, eu sou dirigido por mim. Quando eu leio a Bíblia, eu sou dirigido por Deus. E aqui diz: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O meu nome é Augusto Menezes. Melhor, meu primeiro nome, Augusto. A palavra de Deus, ela diz que no céu o pecado não entra. Você sabia que quando Jesus ele voltar pela segunda vez, ele vai vir buscar aquilo que é dele? Ele não vai vir buscar o Augusto Menezes, ele não vai vir buscar o irmão Jorge, ele não vai vir buscar o irmão Manuel, a irmã Margarida, a irmã Flávia, a irmã Roberta, o irmão Paulo. Não. Jesus, ele não vai vir buscar o homem. Ele não vai vir buscar a mim. Ele não vai vir buscar você. Ele vai vir buscar o que é dele, o que ainda habita na terra. E naquele grande dia, quem for encontrado na qualidade de templo do Espírito Santo de Deus, esse sim vai subir e vai morar no céu. Porque o Senhor, quando chegar nas alturas, a Bíblia relata que ele haverá de aparecer nas nuvens, montado no seu cavalo branco. Quando ele chegar ali, naquele momento, ele vai chamar pelo nome espiritual. E só vai conhecer esse nome o que é espírito. Ele não vai me chamar o nome de batismo,
Porque eu conheço 3 Augustos que são cristãos. Conheço um outro pastor, que é um amigo meu, e conheço um evangelista, que também é amigo meu, e são homens de Deus. Mas eu também conheço outros Augustos que não valem nada. São alcoólatras, drogados, homossexuais, vagabundos, não querem nada com nada. Se Deus paira nas nuvens, através do seu Filho Jesus, e chamar Augusto, quantos Augustos não vão ouvir e vão querer subir? Estou aqui fazendo uma pequena conjectura. É como se, através de um ato sexual entre um homem e uma mulher, no momento do êxtase do homem, em que ele expele seu esperma, a ciência diz que são milhões de espermatozoides. Somente um entra. Mas antes daquele um entrar, existe uma luta, uma guerra, uma disputa gigantesca entre eles, espermatozoides, para que apenas um entre e fecunde a mulher. Se Deus chamar Augusto, imagina a briga que não vai ser. Não sou eu, não sou eu, não. Por isso que ele vai chamar pelo nome espiritual. E só vai entender o seu espírito. O Espírito Santo de Deus, ele está pronto para ouvir o chamado de Deus. Por Deus, eu quero acreditar, por Deus, Jesus já tinha voltado há muito tempo. Porque esta terra, ela cheira mal as narinas de Deus. Em todas as áreas. E lamentavelmente, me perdoem, principalmente dentro da igreja. A igreja, lamentavelmente, me perdoem, ela fede mal as narinas de Deus. Porque era para ser uma instituição a dar o melhor exemplo da face da terra, a dar o melhor testemunho da face da terra. E não dá. Traz escândalos, pecados, milhares deles, corrupções, lavagem de dinheiro. Meu Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 3, no verso 11, o Senhor diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, guarda o que tu tens. Se você observa, se você vê que você é templo do Espírito Santo, guarde, não se associe a este mundo. Abra mão deste mundo. Mas pastor, como eu posso abrir mão deste mundo? O Senhor fala muito notoriamente, ele diz assim, que nós habitamos neste mundo, nós vivemos neste mundo, porém não pertencemos a ele. Enquanto nós não formos para o céu, nós vamos habitar neste mundo. Mas mesmo nesse mundo, não precisamos fazer parte dele. Nós temos vários exemplos na Bíblia. José estava no Egito. Olha só, José estava no Egito. Mas ele não procurou se contaminar. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel estavam na Babilônia, mas eles não se contaminaram. Estevão estava no meio dos fariseus, dos mestres fariseus, mas ele não se contaminou. Nós estamos neste mundo, mas lamentavelmente temos permitido ser contaminado por ele. Ali no livro de Tiago, capítulo 4, no verso 4, na parte B, o Senhor diz através da vida do pastor, do jovem pastor Tiago,
que aquele que é amigo deste mundo automaticamente se constitui inimigo de Deus. Qual está sendo a minha e a tua conduta como cristão nessa terra? Ou até mesmo, possivelmente, eu tenho muitos amigos no meu Face que não são cristãos. Mesmo você não sendo cristão, o que você tem feito para se mostrar diferente a este mundo? Mesmo que você não esteja na igreja, mesmo que você não seja cristão, mas o que você tem buscado para fazer a diferença nessa terra? Você tem se deixado contaminar pelo erro, pelo pecado, pelo jeitinho, pela omissão, pela negligência? Meu Deus. No mesmo livro de Tiago, capítulo 2, no verso 26, mais uma vez o jovem pastor Tiago, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Ela é comparado, olha só o que o jovem pastor Tiago ele diz. A fé sem obras, ela é morta. Ela é comparada a um corpo sem espírito. Meu Deus, isso é muito forte. E o próprio pastor, jovem pastor Tiago, ele vai dizer em Tiago 4,17, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Qual o bem que nós temos feito? Qual o bem que eu tenho feito? Qual o bem que você tem feito? Qual o bem que nós temos feito? São exatos 10 horas da manhã. Eu possivelmente não vou falar do dia de hoje, mas eu vou falar do dia de ontem. Qual o bem que você fez ontem? Qual o bem que você, porque a semana de ontem terminou a semana, hoje se começa uma nova semana. Só na semana que se findou ontem, qual o bem que você fez? Você emprestou o seu colo para alguém? Você emprestou o seu ombro para alguém? Você emprestou suas lágrimas para alguém? Possivelmente alguém que já não tinha nem mais lágrimas para chorar? Você abraçou alguém? Você deu as suas costas para receber chibatadas no lugar do seu irmão? Eu não digo irmão sanguíneo não, do seu irmão em Cristo. Você estendeu as suas mãos para alguém? Ou possivelmente você viu alguém cair e você já o apontou, já o condenou, está no pecado, está isso, está aquilo. Qual o bem que nós temos feito? Que quando se fala de pecado, o que vem, a primeira coisa que vem na cabeça do ser humano, principalmente do cristão, do crente, é o adultério, a fornicação. Mas não, Tiago fala aqui, ele é bem claro no que ele fala. Perdão. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz. Meu Deus, isso é muito forte. Nisso, o homem está pecando. Volto a perguntar, volto a falar. Qual o bem que nós temos feito? Meu Deus. E o homem quer morar no céu. A Bíblia relata, a igreja, que o céu é tomado à força.
Qual força você tem feito para herdar os céus? Simplesmente pelo fato de você ir todos os cultos semanais? Simplesmente pelo fato de você louvar a Deus? Simplesmente pelo fato de você ministrar uma palavra? Simplesmente pelo fato de você fazer parte de uma mesa de oração ou de você sentar no altar sendo assim um ministro? Isso daí não te dá garantia de morar no céu, não, hein? Não dá mesmo. Porque a maioria que está desse jeito, me perdoe, a maioria é sepulcro caiado. Parece que está vivo, mas já morreu há muito tempo. Porque não faz o bem ao seu próximo. Não estende a mão para ninguém. Não defende ninguém. Não empresta o colo, o ombro para ninguém, não empresta as lágrimas. Não defende o próprio Cristo, apesar que Jesus não precisa de defesa do homem. Mas hoje eu vejo homens não defendendo o próprio Cristo. Eu vejo na Bíblia um homem defendendo Jesus, Pedro. Mas não que nós venhamos a defender Cristo como Pedro defendeu, desembainhando a sua espada, arrancando a orelha. Não! É quando uma pessoa vem denegrir as Escrituras Sagradas, o próprio Jesus, e nós tomarmos aquela ofensa para nós e não permitirmos mais que o nosso Cristo apanhe, seja esbofeteado, mas que nós venhamos a dar a nossa face para que hoje apanhemos no lugar dele. Para que hoje venhamos a ser crucificados no lugar dele. Porque o que ele tinha que fazer como homem, ele fez. Agora ele deixou a nós como seres humanos para dar continuidade no seu legado. E o que nós temos feito? Qual o bem que nós temos feito? Hoje todo mundo se conformou com este mundo. A sociedade, a igreja. Pastor, Paulo se fez de louco para ganhar os loucos. Sim, claro, isso é bíblico, está escrito. Mas aí eu te faço uma pergunta. Em que momento a Bíblia relata que Paulo trouxe a loucura para dentro da casa de Deus? Ou seja, em que momento a Bíblia relata que Paulo trouxe a loucura para dentro da igreja? Em que momento a Bíblia relata que Paulo trouxe o mundo para dentro da igreja? Meu Deus. Qual bem que nós temos feito? Realmente você já leu toda a Bíblia? Olha, o Evangelho ele é algo tão simples. O Evangelho é algo tão puro, que eu vejo as pessoas complicarem esse Evangelho. E com a complicação as pessoas não entendem, ficam vazias por dentro, as suas cabeças dão nós. E Jesus voltando agora fica todo mundo. Porque elas estão vazias. Porque o evangelho que tem se colocado hoje é um evangelho material, visível, palpável. Da busca de riquezas, de bênçãos. E a gente vai ver ali no livro de Hebreus, eu faço questão de ler, Hebreus capítulo 11, capítulo 11, no verso 13, quando ali o escritor anônimo, ele escreve, Hebreus 11, 13, ele diz assim: todos esses morreram na fé,
sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar a ela. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonhará deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O que você tem buscado para você hoje? Será que você tem se deixado levar por esses falsos profetas? Por esses me perdoem? A minha esposa não gosta muito quando eu falo determinadas coisas. Me perdoe. Para mim são vagabundos da fé. São mercenários da fé. São ladrões da fé que usurparam a casa de Deus. Usurparam o altar da casa de Deus. Usurparam os púlpitos da casa de Deus. São vagabundos, corruptos, ladrões, travestidos de pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, bispos e diáconos. Porque estão levando o povo a não conhecer a verdadeira palavra de Deus. São vagabundos da fé. O que você tem buscado de Deus? Quando você vai para a igreja, o que você busca dentro da igreja? O que você busca no seu dia a dia? Somente para você? Meu Deus. Quando eu busco somente para mim, eu sou o maior dos infelizes. O próprio apóstolo Paulo diz que nós como cristãos, nós como crentes, não podemos ser individualistas, mas temos que nos preocupar com o outrem. Porque quando eu me preocupo com você que está me ouvindo, que está me vendo agora, pode ter certeza que Deus, Ele se agrada, Ele se alegra. E me vendo, me preocupando contigo, Ele vai advogar a minha causa. Agora, quando eu não estou nem aí para você, só me preocupo comigo, Deus também não está nem aí para mim. Meu Deus. Você tem buscado somente as promessas desse mundo? Foi lido aqui que boa parte morreram sem ter as suas promessas concretizadas. Sabe por quê? Porque a maior promessa desses homens não era nesta terra, era na pátria celestial. Nós podemos ver que as sete igrejas da Ásia, quando o apóstolo João escreve, para cada uma delas, vamos lá, para cada uma delas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sarde, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, Deus tinha uma promessa para cada uma dessas igrejas, mas nenhuma das promessas era para esta terra. Todas as promessas que Deus tinha para essas igrejas eram promessas na pátria celestial. Só que o homem hoje, atrás de um púlpito, a mulher hoje, atrás de um púlpito, ela está invertendo as promessas. Está dizendo que Deus tem as promessas para este tempo. Mentira! As bênçãos alcançadas por nós como seres humanos nesse tempo é consequência da nossa busca pelo Espírito Santo de Deus, por fazer o bem, por não negar a Cristo, por não nos conformarmos com esse tempo, com este mundo, em dizer não a este mundo, a não aceitar a bagunça, o erro, o mundo dentro da igreja, a pregar o verdadeiro evangelho na sua santa essência ímpar. Só vamos alcançar o melhor desta terra, humanamente dizendo, quando nós adentrarmos pelo querer de Deus.
Isso é consequência de obediência a Deus. Não que seja a promessa que Deus colocou, não, as promessas que Deus colocou é na pátria celestial. Leia Apocalipse a todas as igrejas da Ásia. Se você quiser, eu vou ler para você. Igreja de Éfeso, Apocalipse 2, no verso 7, parte B. A primeira promessa: ao vencedor conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, ou seja, no céu. Segunda promessa, a igreja de Esmirna, capítulo 2, verso 11, parte B. Ao vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte. Olha só. A igreja de Pérgamo, capítulo 2, verso 17. Ao vencedor darei do maná escondido e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha no qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Veja bem, todas as promessas não é para esta terra, é para o céu. Quarta igreja, quarta promessa, melhor dizendo. Igreja de Tiatira, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 26 a 28, diz assim: ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro, as apacentará como se quebra os vasos de argila, conforme também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Veja só. Quinta promessa, a igreja de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, verso 5. Ao vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida, proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Veja bem, hein? Aqui é algo muito sério. Veja bem. Ao vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Já pararam para observar o que foi falado aqui à igreja de Sardes? Quando o homem se converte, quando existe uma conversão na terra, que um ser humano, seja homem, seja mulher, aceita Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, como senhorio da sua vida, duas coisas no momento imediatamente acontecem. O nome da pessoa, seja ele homem, seja ele mulher, é escrito no livro da vida. Em seguida, uma festa no céu. Veja bem, o nome do ser humano, seja homem, seja mulher, é escrito no livro da vida. Vou recitar novamente. Apocalipse 3:5, a igreja de Sardes. Ao vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Vamos lá. Só pode ser apagado algo que um dia foi escrito. Uma folha em branco não tem o que apagar. Mas uma folha com algo escrito pode ser apagado. Aí eu vos faço uma pergunta. O seu nome, diante das suas ações, o seu nome ainda está escrito no livro da vida? Ou ele já foi apagado? Ou melhor dizendo, ou ele está apagado? Qual o bem que eu e você temos feito para que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida? O que nós temos feito para que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida? Isso é muito sério. Para você que está me vendo, que está me ouvindo. Mas vamos dar continuidade. A sexta promessa, a igreja de Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse, no verso 12. Ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus,
a nova Jerusalém, que desce do céu, de junto do meu Deus, e o meu novo nome. Você está observando que todas as promessas para cada igreja da Ásia, cada carta enviada a cada igreja da Ásia, não é promessa para esta terra. A última promessa, a sétima promessa, a igreja de Laodiceia, está no capítulo 3, verso 21 do livro de Apocalipse. Ao vencedor, concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, estou sentado com meu Pai em seu trono. Você ouviu todas as promessas? E alguma delas com coisas muito sérias, que é o caso da igreja de Pérgamo, um nome numa pedrinha branca. O outro caso é a igreja de Sardes, que possivelmente riscará o nome do homem do livro da vida. Meu Deus! Será que nós não estamos apercebidos para o que realmente está acontecendo? Que tipo de evangelho eu tenho buscado? Que tipo de evangelho você tem buscado? Que tipo de evangelho nós temos buscado? Que tipo de Cristo nós temos buscado? Que tipo de evangelho nós temos vivido? Meu Deus! Temos vivido um evangelho de balela, onde hoje, simplesmente um domingo, por volta de 18h30, 19 horas, eu vou pegar minha Bíblia, botar embaixo do meu braço e vou para a igreja. E aí está tudo tranquilo. E na semana seguinte, a mesma coisa. E não fazemos nada. Virou uma coisa monótona. Virou um círculo vicioso. A palavra de Deus, ela diz que a própria palavra se renova. E você tem se renovado. Passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Qual o efeito que esta palavra aqui, ela tem surtido na tua vida? O que eu e você temos aprendido com esta palavra? Meu Deus! Ali atrás, há alguns 15, 20 minutos atrás, eu falei a respeito do evangelho ser um evangelho simples. E realmente o evangelho de Cristo é um evangelho simples. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá uma ordenança tão simples no que diz respeito à sua palavra, que os homens hoje, eles complicam demais. Aí volta a dizer, por isso a palavra de Deus, ela se torna complicada, por isso nós vemos a igreja hoje não fazendo nada, por isso nós vemos várias igrejas, cada uma pregando um Cristo diferente. Cada uma dessas igrejas fazendo emes aberrações, emes loucuras dentro delas próprias. E lamentavelmente, um povo que a Bíblia relata, é a palavra de Deus que relata, não sou eu, pastor Augusto. A Bíblia relata que o príncipe desse século, ou seja, Satanás, ele cegou o entendimento do homem. E não é só a sociedade em si, não. Os crentes também. Quantas aberrações, quantas loucuras você tem visto dentro da sua igreja, ou dentro de tantas outras igrejas? E você tem participado? Quando o evangelho não é isso que nós vemos acontecer dentro das igrejas. No outro dia não, perdão, tem mais ou menos cerca de 2 dias atrás, eu vi um vídeo no meu Face, que mandaram para mim, a unção do Rambo. Meu Deus, uma pastora
vestida com roupa de militar, com uma metralhadora plástica, ela com o rosto pintado de quem possivelmente iria para uma guerra, tipo as forças especiais, né, norte-americanas. E ela ali, deitada no chão, em posição de disparo de arma de fogo, e ela igual uma serpente. E as pessoas que estavam ao redor dela, glorificando a Deus, dando pulos, falando em mistério, porque diz a pastora que é uma nova unção que Deus tinha dado a ela, a unção da guerra, a unção do Rambo, a unção da vitória. E a igreja com várias pessoas, algumas dezenas de pessoas, e as pessoas ali daquela igreja aceitando aquela nojeira, aquela aberração, aquela loucura. A unção do Rambo. Meu Deus! E tantas outras aberrações que nós vemos por dentro das igrejas. Eu quero acreditar que você tem face. Eu quero acreditar que da mesma forma que mandam para mim, enviam para você também. Muitas das vezes você vai falar para mim, mas pastor Augusto, eu até estou dentro dessa igreja, mas eu não participo, mas está conivente. Pode até não se arrastejar como ela, pode até não cometer tantos outros erros. Perdão. Pode até não cometer tantos erros, desculpa, que elas estão fazendo. Mas a partir do momento que você está ali junto, você está sendo conivente. Meu Deus. A igreja de Pérgamo, ela foi uma igreja que só misericórdia. A palavra de Deus, ela diz que ela habitava no lugar de Satanás. Ela não fazia o que eles faziam, mas ela aceitava. Ou seja, ela era conivente. A conivência também é erro. Olha, o profeta Ezequiel, ele, na minha opinião, ele teve um dos, como é que eu posso dizer? Um dos ministérios mais duros, abaixo, possivelmente, né, lógico, abaixo do ministério de Jesus Cristo, mas possivelmente abaixo do ministério de Paulo. Eu acho que o profeta Ezequiel, ele teve um dos ministérios mais duros que as Escrituras Sagradas nos mostram. Porque ele foi chamado para profetizar contra as nações. Para dar nome aos bois. Para mostrar o erro aonde ele se encontrava. O profeta Ezequiel, ele não era corporativista, porque ele olhava primeiro para Deus. Não importasse o que possivelmente viria a acontecer com ele, mas ele denunciava o erro, o abuso, o absurdo, as aberrações. Ele denunciava. Muita gente vai falar para mim, mas pastor Augusto, o senhor no caso está julgando? Não, não estou julgando. Eu não gosto de julgar, até porque não cabe a mim fazer isso. Mas se você for lá no livro de João, capítulo 7, vamos lá no livro de João, capítulo 7. É algo muito interessante, que o Senhor Jesus Cristo me dá um aval para tal.
João 7, 24. Ele diz assim: livro de João, capítulo 7, no verso 24, ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, porém julgai segundo a reta justiça. O que você entende com isso? Se o que hoje aparece dentro das igrejas não estiver dentro deste livro, é aberração. Vamos mais longe. Gálatas 1:8. Olha o que o apóstolo Paulo fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O apóstolo Paulo fala à igreja de Gálatas a seguinte mensagem: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, ou seja, não aceite. É um evangelho demoníaco. É um evangelho diabólico, das trevas. Se não for o evangelho de Jesus Cristo simples, de fazer o bem, não olhando a quem, de anunciar promessas do céu, não para este mundo, se não tirar o teu coração de Deus e colocar neste mundo, é um evangelho demoníaco. Olha o que o Senhor fala aqui no livro de Mateus, capítulo 10. São ordenanças tão simples. É no capítulo 10 e no verso 28, estarei acabando. Capítulo 10 e capítulo 28. Capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 15. E diz assim: porém, ide antes as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Isso aqui é uma ordenança que o Senhor Jesus Cristo ele dá aos seus 12 discípulos, chamados apóstolos, em meio à multidão, quando ele separa esses homens. Ele diz assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de meu pai, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça eu, pastor Augusto Menezes, eu recebi. De graça eu tenho que dar. Paulo diz em 2 Tessalonicenses que ele não era pesado para ninguém, procurava não ser pesado a ninguém. E o Senhor vai mais longe, dando ordem aos seus discípulos, chamados apóstolos: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o seu caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Nesse mesmo livro, no capítulo 28, o Senhor fecha o livro de Mateus com chave de ouro, jogando por terra todo esse falso evangelho que tem se pregado hoje na face da terra, dentro das igrejas. Aqui, no capítulo 28, no verso 19 e 20, do livro de Mateus, Jesus Cristo joga por terra, aniquila toda essa bagunça que está dentro das igrejas. Ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É só isso que o Senhor Jesus Cristo quer que eu e você, possivelmente um pastor, um missionário, um evangelista, um presbítero, um diácono, um bispo que esteja me ouvindo. É só isso que Jesus quer que eu e você
façamos dentro da casa dele, chamada igreja. Nada além disso. O que passar disso é anátema, é um evangelho demoníaco, deturpado das trevas. Jesus não vai vir buscar o homem. Jesus Cristo vai vir buscar o que é dele, que ainda habita na terra. É o seu espírito. E você que está me ouvindo, se Jesus voltar agora, em que qualidade você haverá de ser encontrado? Você haverá de ser encontrado na qualidade de templo do Espírito Santo? Ou você estará vazio? Porque Jesus não vai vir buscar você não, hein? Jesus não vai vir buscar a mim não. Jesus não vai vir buscar a nós não. Jesus vai vir buscar o seu espírito. Que é a única coisa que é dele, que ainda habita na terra. O que está dentro de mim, o que está dentro de você, o que está dentro de nós, somos realmente templo do Espírito Santo de Deus? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vossa vida. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua semana. Que nós possamos ler esta palavra. Um grande beijo nos vossos corações e nas vossas orações. Orem pelo pastor Augusto Menezes e a minha família. Amém? Jesus vos abençoe.